Fala galera, bom, atrasado, mas cheguei com o meu review de American Horror Stories, terceira temporada, spin-off de American Horror Story, e são 4 episódios que foram lançados de uma vez, então tem bastante coisa pra falar, vamos começar logo com esse review. Se vocês têm vontade de me apoiar aqui na internet, o meu apoia-se tá aqui na descrição, assim como as redes sociais da página. E não esquece também de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. E o meu canal também solo tá aqui embaixo. Tem um tempinho que eu não tô postando por lá, mas em breve eu vou voltar. Bom, galera, pra quem tá confuso, porque eu sei que quando o tema é American Horror Stories, né, que é o spin-off, sempre causa alguma confusão, mas basicamente isso é um spin-off de American Horror Story e a ideia dessa série é que ela conte uma história a cada episódio e não uma história a cada temporada, como acontece com American Horror Story, que é a série principal. Quando anunciaram essa série, eles falaram que seria um spin-off, ou seja, que ela conversaria com o universo de American Horror Story em algum sentido, porém nessa temporada eu senti que isso foi abandonado completamente. Então assim, não coloque isso no seu leque de argumentos pra poder assistir esse spin-off se você tá procurando alguma conexão com American Horror Story. Nessa temporada você não vai encontrar. Uma outra coisa que também causou um pouco de confusão nas pessoas foi que essa temporada ela foi lançada em um dia só e apenas 4 episódios, o que não era o intuito inicial da coisa. Tinha sido passado pro público que seriam mais episódios, mas por conta das greves que estão rolando lá nos Estados Unidos, né, em Hollywood especificamente, tanto dos roteiristas quanto dos atores, ela acabou sendo finalizada com 4 episódios mesmo, e eles decidiram não esperar as greves acabarem pra poder continuar gravando, ou pra poder terminar. Inclusive eu fiquei bem chateado que eles decidiram não terminar essa temporada, porque tinha um episódio que era intitulado Backrooms, e eu queria muito ver esse episódio, porque é um assunto que eu gosto bastante, mas infelizmente não vai acontecer, e a gente teve aí Best, Daphne, Tapeworm e Organ, e vamos começar então com Best, que foi o primeiro da temporada. Bom, já vou começar dizendo que Best pra mim é de longe, mas assim, disparadíssimo, a quilômetros lá na frente, o melhor episódio dessa temporada. Não entendi porque que eles começaram com esse. Talvez eles tivessem alguma coisa tão boa quanto pro último episódio, que acabou que não aconteceu, né? Porque na realidade os últimos 3 seriam aí episódios de meio de temporada. Compreensível que eles não fossem as melhores histórias ou os melhores projetos dessa temporada. Como aqui eu tô fazendo review de 4 episódios, eu não vou destrinchar detalhe por detalhe como eu faço com American Horror Story, mas basicamente esse episódio conta a história dessa menina que perdeu a mãe, né, aparentemente por um câncer, e ela tem uma relação muito conturbada com o pai, e ela é uma pessoa muito sozinha, uma pessoa que sofre bullying, uma pessoa introvertida, e que acaba ali no chat de umas lives, né, que aparentemente, acho que são umas lives, que ela assiste dessa drag que se chama Anorexia. Ela conhece essa outra menina, que não conta o nome dela, né, ela se chama de Best, e é uma menina que tem várias deformidades. Ela conta que ela nasceu dessa forma por conta das drogas que a mãe dela usava durante a gestação dela. Ela então começa a influenciar, né, essa menina a fazer várias coisas pra sair da zona de conforto dela e se arriscar, como a Anorexia, que é a drag que elas gostavam, falava para as pessoas fazerem, só que ela meio que transforma a menina numa vândala. A menina começa, sei lá, ela envenena as pessoas que ela odeia na peça do colégio, ela rouba, ela faz umas coisas, ela taca ovo na casa das pessoas, enfim. A influência é muito legal. No final, ela convence a garota a quebrar o próprio pulso, enfim, uma coisa muito bizarra. E acaba que ela conhece esse menino no colégio, né, que parece ser a primeira amizade dela fora do virtual, né? Então até fiquei bem aliviado na hora que ele apareceu. Eu pensei, pô, agora ela pode largar aquela garota que só tá fazendo merda com ela pra ela poder ter um amigo legal. Mas a gente descobre que esse menino também estava sendo influenciado pela Best, e aí ele acaba matando ela no final e fica junto com a amiguinha nova dele, que fica lá dentro do quarto dela bem tranquila, só manipulando e fazendo as pessoas fazerem coisas horríveis. Bom, como eu falei, eu gostei desse episódio, de verdade. Eu achei ele bem inusitado no sentido do terror, porém eu tenho algumas questões com ele. Eu queria até puxar esse debate aqui com vocês, porque eu não sei se foi uma percepção só minha. Primeiro de tudo, eu queria dizer que a fotografia desse episódio é linda. Ele é absurdamente bem filmado, ele tem uma qualidade de longa-metragem, dá pra ver que foi uma produção bem cara nesse sentido. As próteses e a maquiagem da menina também foram muito, muito bem feitas. Quem fez a Best foi a Jessica Barden, e ela mandou muito bem. Eu achei que todo o elenco desse episódio foi muito, muito bom. Assim, tecnicamente ele foi muito, muito bem feito. A única coisa que me incomodou um pouco é porque eu não entendo qual é o problema das pessoas em produção de TV, de cinema, de fazer uma chamada de vídeo real. Tipo, por que a pessoa tem que ficar na chamada de vídeo que parece que ela tá usando a câmera 4K de 20 mil reais pra se filmar? Mas ninguém faz isso. As pessoas se filmam com webcam. Quando a pessoa tem muito, ela tem uma webcam HD, daquelas que você conecta no USB. Então, assim, tirando essa questão, mas isso se repete praticamente em qualquer produção que decide fazer uma chamada de vídeo, sabe-se lá por quê? De
resto, eu achei o episódio extremamente bem feito, achei as locações muito bem escolhidas, a casa da Bestia no final foi muito bem feito, esse lugar era bem estranho e bem assustador. Uma coisa que me deixou extremamente desconfortável nesse episódio é a relação das duas, porque elas são duas pessoas que aparentemente não interagem com mais ninguém, então elas têm aquele jeito meio constrangedor de ficar se elogiando ou ficando muito desconcertada com o elogio que tá recebendo, o que dá um pouco de pena, né, porque dá pra ver claramente que são duas pessoas que não praticam, né, relações sociais em nenhum momento, então ver elas ali tendo essa primeira amizade, né, essa primeira sensação de pertencimento, essa primeira sensação de aceitação, e mesmo a parte da manipulação da garota, que eu acho que poderia muito ter saído do eixo, sabe, de ter ficado uma coisa muito caricata, de a menina começar a fazer coisas muito insanas, eu acho que foi bem contextualizado a manipulação, eu acho que foi bem, deixaram bem claro pra gente o quanto essa menina tava fragilizada, o quanto que essa menina era manipulável, o quanto essa menina não sabia quem ela era, então ficou muito mais fácil pra essa outra menina moldar ela da forma que ela queria, né? Não teve um Deus Ex Machina louco no final, uma coisa que apareceu do nada pra resolver a história, e ela foi resolvida dentro do mesmo mundo e com os mesmos elementos que a gente já tinha conhecido. Então, como eu sempre falo aqui em relação a American Horror Stories, é uma série de curtas, né? Todo episódio é um curta. Então ele precisa apresentar pra gente naquele curto período de tempo tudo que a gente precisa sobre aquele mundo e aquela história que a gente vai conhecer para que o final dele tenha algum impacto e que quando ele termine a gente saia satisfeito dele. Então não quer dizer que ele precisa apresentar absolutamente tudo pra gente, mas pelo menos em relação à história que ele tá apresentando, a gente precisa ter elementos suficientes ali pra entender ela. E eu achei que Best apresentou tudo que precisava, trouxe isso dentro de uma cinematografia muito bem feita, com atuações muito bem feitas, mas tem uma questão que eu acho um pouco problemática e vou trazer aqui, foda-se se eu tô parecendo um grandíssimo lacrador. Bom, o que acontece? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai escutando outras pessoas, a gente vai ficando um pouco mais sensível a certas coisas e aprendendo também com a vida. E eu não vou mentir pra vocês que eu me incomodei bastante com o uso que fizeram de uma pessoa com deficiência nesse episódio, pela forma como foi feito. Deixa eu contextualizar. Existe um histórico de muitos e muitos anos, né, de uso de pessoas com deficiência dentro de produções de terror, com o intuito de que a aparência dessas pessoas cause medo e cause desconforto. Eu acho que existem inúmeras formas de você encaixar, não pessoas com deficiência, mas qualquer pessoa que tenha algum traço físico, você pode encaixar essa pessoa dentro de uma produção cinematográfica para criar uma certa atmosfera, para desenvolver uma certa narrativa, ou só para compor alguma visão criativa que você tenha, contanto que essa pessoa não seja colocada ali de uma forma pejorativa. Eu acho que sim, tiveram momentos em que eles erraram um pouco a mão e deixaram a Best ser o foco do incômodo e o foco do desconforto unicamente pela aparência dela. Eu acho que o primeiro momento em que ela aparece, isso causar desconforto na gente, pode até servir pra você fazer uma autocrítica, sabe? Você pode usar o restante do episódio pra mostrar pra audiência que ela não deveria ter reagido dessa forma lá no começo. Mas eu não acho que foi esse o serviço que eles prestaram com esse episódio. Eu acho que acabou que teve esse choque inicial, que é uma coisa compreensível. A gente tá vendo uma pessoa com uma aparência muito diferente do que a gente tá acostumado, então a gente tem um choque visual normalmente, mas eu acho que o restante do episódio, em vários e vários momentos, tentou criar essa tensão com a aparência dessa pessoa. E não só uma aparência fruto de uma condição que várias pessoas na audiência podem ter, como você também pode, com isso, né, acabar reforçando um pouco a ideia de que pessoas assim são assustadoras e que pessoas assim se assemelham a monstros ou fazem coisas monstruosas, enfim. Então assim, eu não tô dizendo que foi um completo fracasso nesse sentido, mas eu acho que não teve o tato que deveria. Eu acho que em alguns momentos pode sim ter dado uma reforçada em umas coisas que não são legais, então eu decidi trazer isso aqui. O episódio 2 é o episódio Daphne, e eu acho que talvez ele tenha sido o mais fraquinho dessa temporada. Esse episódio eu senti que eles largaram mão total, assim, de American Horror Story, sabe? Foi tipo, roteirizaram isso aqui pra, sei lá, o 15º spin-off de Black Mirror, não deu, traz aqui que a gente faz. A gente acompanha esse artista que tá ali na beira de um segundo lockdown, né? Então eles falam do Covid como se fosse uma coisa passada, é aparentemente uma nova doença que deixa as pessoas cegas ou faz o coração delas explodirem. Então, assim, a gente tem ele bem puto que vai ter que ficar preso, ele é meio negacionista em relação ao que os cientistas estão dizendo a respeito, e aí ele recebe essa assistente virtual que, pelo que falam ali pra ele, na verdade nem era pra funcionar muito, era tipo uma pegadinha do amigo dele, mas ele manda essa assistente virtual e ela começa a fazer várias paradas por ele. Ela consegue, inclusive, imitar a voz dele, então ela consegue resolver problemas pra ele, incentivar pessoas a darem lances maiores nos leilões dele, então ela meio que vai resolvendo tudo na vida dele, a ponto de chegar, né, a matar a própria namorada dele só porque tá com ciúme. Então é tipo um Her meio psicopata, assim, sabe? No final do rolê, ela faz uma matança em massa, porque ela tranca ele num cômodo e arranca o oxigênio da galeria que ele tá abrindo, né, onde ele tá expondo, e a coisa sai totalmente de controle, e no final a gente tem o plot twist de descobrir que na verdade era ele que tava fazendo isso, e que a assistente virtual dele, né, como eu falei, não funcionava. Quem dubla a assistente virtual dele, inclusive, é a Gwyneth Paltrow, que é esposa do Brad Falchuk, inclusive
eu descobri essa informação muito recentemente. E ele é um dos produtores, né, um dos criadores de American Horror Story desde a primeira temporada. Bom, por que eu achei esse episódio bem, né? Pra começo de assunto, é por conta disso que eu falei com vocês, ele não me parece um episódio de American Horror Story. No Best a gente teve essa coisa do choque, sabe? Essa coisa do incômodo, essa coisa do, caraca, eu sinto que a gente vai passar do limite. E eu acho que isso é parte de American Horror Story, né? É a gente sempre ficar com aquele, querendo dar uma fechadinha de olho, porque eles estão levando a gente pra um lugar que pra gente tá um pouco demais. E esse episódio, ele é extremamente dentro de uma zona de conforto, dentro de, inclusive, de uma zona de conforto que nem faz parte do mundo de American Horror Story. Eu não sei explicar muito bem, mas é porque eu sinto que os pontos que eles tentam levantar nesse episódio pra causar desconforto, pra causar medo, pra causar tensão, são pontos que não funcionam com a audiência de American Horror Story, sabe? Eu não sinto que o que eles tentaram fazer aqui de forma alguma funcionou comigo, não é uma temática que me interessa tanto assim. Eu assisto Black Mirror, eu até gosto, eu acho legal tecnologia interferindo no rolê, e no final não era tecnologia, ele só era uma pessoa meio doida, mas enfim, ainda assim eu acho que toda a construção do episódio, até a gente descobrir que na verdade foi ele que fez tudo, ela foi pra mim muito distante do que eu tava procurando, distante do que me interessa, e no final foi zero surpreendente. Eu não sei, eu senti que tentaram criar esse ambiente de a gente vai chocar você muito com uma narrativa tecnológica, mas aí a narrativa era extremamente previsível, a tecnologia usada já era extremamente comum e também bem conhecida, as coisas que a tecnologia estava fazendo foram bem manjadas e acho que qualquer pessoa que já assistiu qualquer produção sobre isso antes deve ter presumido basicamente o que ia acontecer até o final. Eu não vou dizer que ele é ruim porque ele não é mal feito, ele é extremamente bem feito dentro do que ele se propõe, mas é aquilo, né, se propôs a muito pouco, alcançou muito pouco, parabéns. E sem contar que teve uma coisa que eu percebi nesse episódio, eu percebi nos outros dois também, eu não sei se foi uma falha, se foi uma má escolha na ordem dos episódios, mas esse episódio tem vários e vários momentos que lembram muito a dinâmica de Best, que foi o episódio que a gente tinha visto logo anterior a esse, né? Que é esse relacionamento extremamente tóxico, onde a pessoa vai manipulando, dando argumentos ali pra pessoa fazer uma coisa que ela não quer, tentando chegar onde ela quer através da pessoa. Então, assim, tiveram vários diálogos ali desse artista com a Daphne, que era a inteligência artificial da casa dele, que me pareceram muito os diálogos que a menina tava tendo com a Best no primeiro episódio. Então, assim, tiveram alguns momentos que me pareceu uma releitura da mesma coisa, sabe? Mesmo que eu saiba que o desfecho tenha sido totalmente diferente, eu achei que várias e várias cenas tiveram uma dinâmica muito parecida pra ser logo o episódio seguinte, sabe? Mas enfim. O terceiro episódio, eu diria que eu acho que foi o segundo melhor dessa temporada. Eu amei a fotografia desse episódio, ele parece inteiro um fashion film e eu acho muito legal quando as pessoas decidem fazer produções dentro do mundo da moda e elas dão essa estética da moda. Eu acho que dá um pouco essa sensação de que você tá vendo aquela história através do glamour que aquele personagem acha que existe naquele mundo, mas na verdade ela vai descobrindo que não, e aí você começa a ver coisas grotescas dentro daquela estética muito bonita e polida da moda, meio que você vai vendo que no final é só uma capa por uma coisa que é cheia de sujeira e é cheia de corrupção, como qualquer meio praticamente é. Bom, nesse episódio a gente acompanha a Vivian, que é uma aspirante a modelo, e ela vai nessa agência dessa mulher que se chama Sheila Klein, que é tipo uma grandíssima, tipo um Simon Cowell, assim, da moda, e aí ela conhece essa outra menina na fila, que tira fotos de Polaroid, e elas ficam amigas, e aí ela basicamente descobre que ela tá muito gorda pra ser modelo. E aí ela entra nessa paranoia de que ela tem que emagrecer. Inclusive, esse episódio ele usou um recurso que eu não sei muito bem porque que ele foi usado. Porque no começo desse episódio aparece dizendo que essa história é passada algum tempo atrás. Mas ela não fala exatamente quando. E eu fiquei meio tipo, por que deram essa informação? Por que não dizer que essa situação é passada hoje em dia? Né? Por que posicionar num outro lugar no tempo se você não vai, de fato, dizer quando e esse momento não tem nenhuma importância? E depois eu tive a impressão de que eles fizeram isso pra não comprar certas brigas. Essa foi um pouco a sensação que eu tive. Tipo, eu vou tirar essa narrativa que eu tô contando do mundo atual, porque dessa forma as pessoas não vão fazer comparações entre o que tá acontecendo ali e o mundo atual. Eu não vou falar que o mundo da moda de hoje é um mundo que cobra das pessoas serem magrelas, porque eu disse que isso aqui é antigamente. E eu não vou fazer ninguém achar que essa personagem que eu criei é uma representação desse outro grande nome da moda, porque eu estou dizendo que é um outro momento. Eu não sei se por conta de passos bem pequenos estarem sendo dados agora no mundo da moda, eles decidiram não colocar isso hoje em dia pra não parecer que eles estão criticando o mundo da moda de hoje, tipo assim, reconhecendo as mudanças que tiveram. Bom, a Vivian entra nessa paranoia de emagrecer. Primeiro ela começa a tomar um remédio que chama Mondify, que aparentemente até a mulher que tá contratando ela conhece. Todo mundo aparentemente toma, e é uma coisa que, apesar de resolver muita questão de que elas emagrecem, né, ele é obviamente uma coisa muito pesada de se tomar. Ela começa a desmaiar, começa a passar mal. O médico que atende ela decide tirar ela desse remédio, até porque ela não contou pra ele que tinha uma condição no coração, né, então isso teria interferido na hora dele receitar esse remédio. E aí ele decide que vai dar pra ela, tipo, uma
tênia pra ela comer, e essa tênia vai ficar se alimentando das coisas na barriga dela, fazendo com que ela emagreça. Só que ele dá uma instrução pra ela que ela não segue, que é, mesmo que a tênia queira comer mais, você não pode comer mais, porque senão ela vai perder o controle. Obviamente ela não faz isso, porque ela tá desesperada pra poder emagrecer e ficar do jeito que ela quer na capa da Vogue. Quando chegar na hora da capa da Vogue, ela tá toda fodida, toda magrela, não consegue nem caber na roupa, e ela percebe que o bicho perdeu totalmente o controle dentro dela. E aí chega o grande elemento de terror desse episódio, que é a gente descobrir que o bicho virou meio que parte dela, então é impossível de você retirar com cirurgia. O único jeito seria ela meio que expelir o bicho, né, pelo ânus, então ela toma lá um medicamento pra poder fazer isso. E quando o bicho sai, ele é tipo essa mini anaconda muito bizarra. Ela tá exausta demais pra lutar contra ele, então ele acaba matando ela, e acaba também entrando no final na amiga dela, que já era extremamente magra, e a gente vê a amiga dela conseguindo outras coisas. Não sei dizer se essa tênia era, de alguma forma, uma metáfora pra alguma coisa, porque ela parece conseguir fazer as pessoas atingirem, né, o que elas querem, mas eu acho que muito mais do que a tênia, o que esse episódio mostra é que muitas indústrias, e não só a indústria da moda, mas muitos meios corporativos, no geral, cobram que a gente abra mão da nossa saúde, abra mão de quem a gente quer, do que a gente acredita, do que a gente sonha em fazer, do que a gente considera ético, pra poder ser valorizado ali dentro. Eu não acho que isso é uma particularidade do mundo da moda. É claro que no mundo da moda a gente tem esse outro impacto, que ele é uma vitrine para inúmeros conceitos errados, inúmeros padrões problemáticos dentro da sociedade, então acaba que essas merdas que rolam lá dentro, elas acabam refletindo na sociedade toda, né, o que não necessariamente acontece, sei lá, numa empresa que, sei lá, produz tapete ou o que quer que seja, mas a gente sabe que o meio corporativo, ele tem muito esse comportamento, né, de você acaba com você por uma outra pessoa, você se destrói para fazer um trabalho para alguém ganhar muito mais dinheiro que você com ele, e no final das contas todo mundo te descarta como se você não fosse nada, né, que é exatamente o que acontece com ela. Então, assim, no caso, a gente tá aqui falando do mundo da moda, mas eu acho que isso se aplica a muitos outros lugares, e ela acaba no final morrendo pra tentar chegar no sonho dela. Como eu falei com vocês, eu achei o elenco muito, muito bom. Quando a mina começa a surtar, essa menina que faz a Vivian, eu achei que ela não carregou tão bem assim. Eu acho que ela foi muito bem até um certo ponto, até porque ela precisava ser extremamente bonita e uma excepcional modelo, e ela é muito boa. Então eu acho que deve ser muito difícil achar alguém com essas qualidades que consegue fazer tudo que esse personagem pedia. Na hora que a gente tava no medicamento, eu tava achando ainda um pouco distante do universo, da atmosfera de American Horror Story. Quando ele trouxe esse bicho pra ela engolir, e esse bicho começou a crescer dentro dela, e ela ter que expelir e arrancar, e o bicho tinha dentes, isso eu achei muito dentro de American Horror Story. E eu acho que é isso, sabe? Você não precisa trazer uma cópia das temporadas, não precisa trazer necessariamente uma história que já aconteceu nas temporadas. Eu acho que seria o ideal fazer de vez em quando alguma conexão, mas ainda assim eu acho que se você traz algo que surpreende no sentido ousadia dentro do horror, no sentido gore, no sentido desconforto na hora de assistir, no sentido querer virar a cara, eu acho ótimo. Então, fico feliz que eles trouxeram isso nesse episódio. Pra mim, ele ganhou muitos pontos e subiu muito no meu conceito na hora que esse médico oferece esse verme pra ela comer. Eu acho que foi aí que, de fato, esse episódio se encaixou no mundo da série, fez sentido tá nessa temporada. Então, assim, achei o episódio bem ok. Achei ele bem coerente, bonito, show. E por último, a gente tem o episódio que desses 4 era o que eu tava mais animado pra assistir por conta de ser dirigido pela Petra Collins, né, que pra quem não sabe foi quem criou a estética de Euphoria, que foi roubada dela, inclusive. Acho que ela fez, sim, coisas novas em American Horror Story. Eu nunca tinha visto essa dinâmica de divisão de tela o tempo todo, que foi muito mostrada nesse episódio. Achei dinâmico, achei interessante. Muitas vezes a gente vê esse diálogo sempre com o personagem de costas, o outro de frente. Então, ela criou essa forma da gente ver os dois ao mesmo tempo. Não sei se foi ela que criou, tá bom? Se você já tiver visto isso antes, talvez ela só pegou uma referência, mas eu nunca tinha visto, e principalmente em American Horror Story. Então, acho que a Petra Collins trouxe alguma coisa nova pra esse episódio, mesmo que eu tenha achado um episódio meio esquecível. Bom, a gente começa esse episódio vendo um macho chato para um caralho, que tudo que ele quer na vida dele é ser uma vítima, como praticamente todo macho chato pra caralho. Ele quer muito achar um jeito na sociedade de sentir que ele é oprimido, de sentir que seus direitos estão sendo caçados e que ele não consegue mais assistir, porque agora ele, sei lá, não pode assediar pessoas, não pode xingar a minoria, e que difícil a vida do macho. Enfim, a terapeuta dele parece não ter muito saco pra ele, mas ele paga ela, então ela continua ali tentando, eu faria a mesma coisa. A gente tem a Havana Rose Liu, não sei se fala assim o nome dela, e a Emily Browning nesse episódio. Eu fiquei bem felizinho de ver a Emily Browning. Eu não sei porque que ela não é chamada pra mais coisas, tem muita gente que acha ela ruim, mas eu não sei. Ela fez Desventuras em Série e Sucker Punch, são 2 filmes que eu, sei lá, foram muito da minha infância, então eu gosto dela. Pra mim ela é nostálgica, eu chamaria ela pra muitas coisas. E a gente acompanha aí a história desse cara que tem essa assistente, que é extremamente paciente com ele. Essa menina merecia um aumento, assim, imediatamente. E ele sai em vários dates com as pessoas, ele inclusive tá baixando o rendimento dele no trabalho porque ele não sai da porra do
do Tinder. E aí ele vai sair com essa menina, que tem uma tatuagem lá específica nas costas, e ela faz um monte de perguntas pra ele, que ele, muito otário, eu acho que ela só tá querendo saber mais sobre ele, saber se ele é uma pessoa atlética, saber, né, o que ele tem pra oferecer fisicamente. E aí no final ela arranca um rim dele e leva embora. A gente descobre depois que não foi ela que arrancou, né, que teve uma equipe de pessoas que fez isso, mas que eles também inseriram nele um novo órgão. E isso foi a coisa mais legal desse episódio pra mim. Não foi uma coisa nova, porque eu já tinha visto essa narrativa, não sei se ela é extremamente comum em sci-fi, mas eu já tinha visto, mas dessa ideia de que eles estavam criando esse órgão novo nele, e ele estava sendo usado meio que de incubadora para esse órgão crescer, até que esse órgão também pudesse ser removido dele e também pudesse ser vendido. E aí quando esse órgão fosse removido, ele seria morto, né, que é o que acontece no final do episódio. Então a gente acompanha ele tentando investigar o que aconteceu, descobrindo que existe essa grande seita aí de pessoas que vendem órgãos na Deep Web, que eu acho que deve ser extremamente normal, gente rica faz coisa muito estranha, e esse órgão dele seria extremamente valioso por conta de poucas pessoas, né, terem ainda esses órgãos, eles estão sendo criados agora, mas muitas pessoas quererem comprar. Então ele seria muito mais valioso depois que ele tem esse órgão implantado, porém, quando tirasse dele, ele ia morrer, e aí no final a gente vê que a terapeuta dele compra o órgão dele. Esse episódio tem uma coisa que me incomodou um pouquinho, que existem alguns momentos em que ele fica extremamente caricato. E eu não sei se foi o tom que queriam dar, mas eu me incomodo muito quando eu tô vendo uma produção e tem alguns momentos que saem do tom, sabe? Isso é um erro normalmente da direção, né? Que não consegue alinhar tudo que ela quer fazer dentro da mesma atmosfera. Então eu senti ele meio perdido nesse sentido. A narrativa desse episódio não é extremamente previsível, mas como eu falei com vocês, também não é uma ideia assim tão nova. Recentemente o Cronenberg lançou Crimes of the Future, que praticamente é a mesma coisa, são pessoas que criam novos órgãos, e esses órgãos são extremamente populares e valiosos, porque acredita-se que daqui a um tempo o ser humano vai começar a fazer essas modificações internas, né, a ponto de mudar a sua própria fisiologia para poder existir de uma forma mais avançada. Mas enfim, não é uma narrativa extremamente inovadora, mas eu não acho que isso tire o crédito do episódio de forma alguma. Eu só não achei ele muito divertido, pra falar a verdade. Eu achei os personagens muito pouco carismáticos. Esse personagem principal, ele é extremamente detestável desde o começo, e ao mesmo tempo ele é a vítima do episódio, então deveria ser um personagem por quem a gente tivesse um pouquinho de empatia, mas não dá pra ter muito. Aí do outro lado você tem a galera de quem você ficaria do lado, porque a galera contra ele, mas ao mesmo tempo a galera que arranca o órgão de criança pra vender, não dá pra ficar do lado deles também. Eu não achei que a seita lá que vende os órgãos foi tão bem desenvolvida assim, até mesmo quando a chefe dele fala pra ele sobre essa empresa que ela comprou e tal, a empresa de venda de órgão, ela comprou recentemente por acreditar que isso vai ser o futuro, então também não contextualiza muito quem é aquela galera, quem fundou aquilo ali, quais eram os objetivos principais, né? Tem um cara na festa que fala que algumas pessoas comem esses órgãos. Eu sinto que faltou um pouco explorar a parte desconfortável da coisa, sabe? Tipo, a parte desconfortável não é o maluco que é muito escroto perdendo um rim, sabe? Não é a parte muito desconfortável de assistir. Até porque ele fica bem sem o rim, sabe? Não é nem como se isso causasse um grandíssimo problema na vida dele. A parte mais desconfortável desse episódio, né? O foco do desconforto desse episódio é existir um grupo de pessoas que vive escondido na sociedade, então podem ser pessoas ao seu lado, pode ser seu chefe, que participam desses eventos, né? No subterrâneo ali da cidade, nos quais eles vendem esses órgãos tirados de pessoas que podem ter morrido por conta deles, né? Tem corações sendo vendidos ali. Então você consegue imaginar a quantidade de crimes que são encobertos, até porque tem pessoas da polícia que também participam. Então, pra mim, o elemento que mais tinha potencial de trazer o horror, de trazer o desconforto, ele não foi tão abordado, ele foi meio que deixado ali de fundo, sabe? E ficaram focando muito mais nesse cara, na menina que tirou o órgão, nessa coisa de ter o órgão que é muito valioso e que o ser humano vai mudar a sua fisiologia. Tipo, eu entendo isso, é legal. Eu acho que seria mais interessante se eles tivessem pegado esses eventos e transformado eles numa coisa ainda mais grotesca. Tipo assim, as pessoas pagarem pra, por exemplo, ver o órgão sendo removido, ou as pessoas ficarem vivas lá dentro pra você escolher de quem você vai tirar o órgão, que órgão vai ser tirado. Eu acho que pegar essa seita, esse grupo, e fazer dele uma coisa mais monstruosa, dele uma coisa mais desconfortável, eu acho que isso teria feito o episódio ser mais grotesco, ser mais horrível, que é o objetivo de American Horror Stories, né? Então, talvez o fato de o foco ter desviado pra um outro lugar, que não é um lugar que eu acho que tem tanto potencial nesse sentido, fez o episódio ficar meio fraco, meio bland pra mim, sabe? Mas enfim, conclusões finais sobre a terceira temporada de American Horror Stories. Acho muito importante a gente lembrar que essa série, ela nasceu, né, tipo, de ser uma tentativa de expandir um pouco o mundo de American Horror Story, etc. Eu entendo, porque é uma série que já tá no ar há muitos e muitos anos, que tá precisando de um ganho de força pra se manter no ar. A primeira temporada eu achei tenebrosa, vergonhosa, horrorosa. A segunda temporada a gente manteve uma qualidade cinematográfica muito parecida com a da primeira, mas ao mesmo tempo a gente teve alguns episódios
episódios que tiveram uma narrativa mais legal, que deu pra ver que teve um pouquinho mais de empenho, uma tentativa um pouco maior de fazer uma coisa memorável. E agora, nessa terceira temporada, a gente teve, sem dúvida, as melhores produções de American Horror Stories até o momento. Não no sentido necessariamente narrativo, eu acho que já tiveram outros episódios aí no passado que tinham uma narrativa com mais potencial, mas em questão de peso de projeto, de porte de projeto, a terceira temporada foi, sem nenhuma dúvida, a que me deixou mais aliviado de assistir. Eu me senti vendo uma série que promete ter algum futuro, porque as outras temporadas eu tinha muito essa sensação de que eu tava vendo uma coisa, tava só tentando um negócio. Tava só jogando umas coisas ali, vendo se a galera pegava. E essa temporada não. Essa temporada eu senti que foram histórias pensadas, eu senti que teve um cuidado estético grande, eu senti que teve um cuidado de escolha de elenco muito legal, onde eles não trouxeram nomes muito grandes, mas ao mesmo tempo trouxeram um elenco extremamente competente. Eu senti que os 4 episódios estavam ali bem alinhados, eles pareciam ser parte do mesmo projeto, mesmo que cada um com a sua história. Então eu acho que nesse sentido, esse foi a temporada mais coesa de American Horror Stories até agora. Uma série que parece ser um spin-off de uma coisa tão grandiosa quanto é American Horror Story, porque eu sei que American Horror Story já teve dias melhores, mas é inegável de que é uma série que tem uma história gigantesca, e na temporada atual a gente tem Pouquinho Kardashian, tem Emma Roberts, tem pessoas grandes nessa temporada, então não é uma série esquecida no rolê. A gente tem um spin-off que pareça uma versão da Shopee de American Horror Story, a gente não precisa ter isso, principalmente que a gente tá mantendo uma qualidade cinematográfica muito legal em American Horror Story, e por mais que eles tenham se distanciado completamente das narrativas de American Horror Story, ainda assim eu acho que essa temporada pelo menos pareceu algo derivado de um projeto que tem tanta história quanto American Horror Story tem. Mas essa é a minha opinião, também quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de American Horror Stories. Não esqueçam mais uma vez de se inscrever aqui no canal, deixarem like de vocês aqui. Lembrando que o meu Apoia-se e o meu canal pessoal estão aqui na descrição, assim como as redes sociais da página. E é isso, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.